Quando Miguel Santos, 32 anos, funcionário de limpeza há 5 anos, na sede lisboeta de uma das maiores multinacionais farmacêuticas da Europa, entrou por engano na sala de reuniões sem bater, pensando que estava vazia às 11 da noite, a última coisa que esperava era encontrar Helena Rodrigues, a temível CEO, a quem todos chamavam a Rainha de Gelo, de pé em frente à janela enquanto tirava o casaco do fato, revelando não o corpo perfeito que todos imaginavam, mas uma série de cicatrizes que atravessavam as suas costas como um mapa de sofrimento. E quando os seus olhos se encontraram no reflexo do vidro e ele viu as lágrimas que lhe corriam pelo rosto, compreendeu que aquela mulher que aterrorizava 5.000 funcionários escondia um segredo que mudaria para sempre, não só a sua vida, mas toda a empresa. Miguel Santos aprendera muito cedo na vida que existiam 2 tipos de pessoas, as que eram vistas e as que eram invisíveis. Ele pertencia à segunda categoria, e com o tempo transformara esse peso numa espécie de superpoder silencioso, uma capacidade de se mover pelo mundo sem deixar rasto, sem alterar a ordem das coisas. Todas as noites, das 18h da madrugada, Miguel percorria os corredores da Farmatec Portugal, a filial lisboeta de um gigante farmacêutico com sede em Zurique, que faturava milhares de milhões de euros por ano e empregava mais de 5.000 pessoas só em Portugal. Limpava escritórios, esvaziava caixotes do lixo, lustrava pavimentos de mármore, que custavam mais que o seu salário anual e, entretanto, ouvia. Ouvia tudo o que as pessoas diziam quando pensavam que ninguém prestava atenção, quando baixavam a guarda perante o homem do carrinho azul e das luvas de látex, quando o olhavam como se fosse feito de ar. Em 5 anos de trabalho noturno, Miguel aprendera mais segredos empresariais do que qualquer consultor estratégico alguma vez poderia descobrir com meses de análises e entrevistas. Sabia quem traía o cônjuge, com quem nos armários do 3º andar. Sabia que diretores inflacionavam relatórios para ficarem bem vistos pelos superiores e depois culpavam os subordinados. Sabia quem roubava material do escritório e quem se atribuía méritos alheios nas reuniões semanais. Conhecia as dinâmicas de poder, as alianças secretas, as rivalidades subterrâneas que animavam o que de fora parecia uma máquina perfeitamente oleada. Mas Miguel não era mexeriqueiro e não tinha interesse em usar essa informação. Guardava tudo para si, arquivado naquela memória prodigiosa que lhe permitira licenciar-se em economia com distinção 5 anos antes, quando ainda acreditava que o mundo era um lugar onde o mérito se recompensava e os sonhos podiam tornar-se realidade. Antes que a vida o obrigasse a deixar de lado essas ilusões para se ocupar de coisas mais urgentes, mais reais, mais dolorosas. O diploma universitário continuava pendurado no seu pequeno quarto alugado em Marvila, num apartamento úmido, onde no inverno se via o bafo, e no verão o calor tornava impossível dormir. Junto ao diploma estava a foto da sua mãe sorridente, tirada 6 meses antes de lhe diagnosticarem um carcinoma do pâncreas, em fase avançada. Naquela foto, Maria Santos ainda tinha as bochechas cheias e os olhos luminosos, ignorante de que o seu corpo já estava a incubar o monstro que a levaria em menos de 2 anos. Ela fora a razão pela qual Miguel abandonara a carreira que estava a começar numa prestigiada consultora do centro de Lisboa, onde já ganhava mais do que o seu pai jamais ganhara em toda a sua vida. Os turnos noturnos na Farmatec permitiam-lhe estar com a sua mãe durante o dia, acompanhá-la às consultas no Hospital de Santa Maria, segurar-lhe a mão durante as sessões de quimioterapia que a deixavam cada vez mais fraca, ler-lhe os livros de que gostava quando estava demasiado cansada para manter os olhos abertos. A sua mãe morrera 3 anos antes, numa noite de abril, enquanto a chuva batia nas janelas do hospital e Miguel lhe apertava a mão, sentindo como arrefecia pouco a pouco.
Mas ele ficara preso àquela vida que deveria ser temporária, àquele trabalho que deveria durar só o tempo dos tratamentos, não por preguiça nem falta de ambição, mas por algo mais insidioso e paralisante: o medo. Medo de falhar, de descobrir que os seus sonhos eram apenas ilusões, que o rapaz brilhante que julgava ser era, na realidade, apenas um homem qualquer destinado a limpar os chãos de outros para sempre. E assim, noite após noite, Miguel empurrava o seu carrinho pelos corredores silenciosos da Pharmatech, fingindo estar satisfeito com a sua invisibilidade, enquanto dentro dele uma voz cada vez mais fraca lhe recordava que estava a desperdiçar a sua vida, que a sua mãe teria vergonha dele, que cada dia que passava era um dia a menos para mudar as coisas. Aquela noite de novembro começara como todas as outras. O céu sobre Lisboa tinha aquele cinzento metálico típico do outono atlântico, e uma chuvisca fina acompanhara Miguel na viagem de metro de casa para o trabalho. Picara o ponto às 18 horas em ponto, trocara algumas palavras com o colega do turno anterior, recolhera o seu carrinho do armazém, verificando que não faltava nada, e começara a ronda habitual, iniciando pelo rés do chão e subindo progressivamente até ao último piso, onde se encontravam os escritórios da direção. Era quase meia-noite quando chegou ao 5º andar, o reino de Helena Rodrigues. A CEO da Pharmatech Portugal era uma lenda no mundo empresarial português, uma daquelas figuras que pareciam saídas de um filme americano sobre poder e sucesso. Aos seus 45 anos, escalara até ao topo de uma indústria dominada por homens, com uma combinação de inteligência implacável, determinação férrea e uma total ausência de compromissos. Os jornais econômicos chamavam-lhe a Rainha de Gelo, uma alcunha que ela parecia usar com orgulho, quase como se fosse uma medalha ganha no campo de batalha. Nunca sorria em público, não fraternizava com os funcionários, não participava nas festas da empresa nem nos almoços de equipa. Chegava às 7 da manhã e saía depois das 22 horas todos os dias, fins de semana incluídos, como se a sua vida só existisse entre aquelas paredes. Miguel só a vira de longe nas raras ocasiões em que os seus horários se tinham sobreposto. Uma figura elegante e intimidatória, que atravessava os corredores com passo decidido, os olhos fixos em frente, como se o mundo inteiro lhe devesse algo e ela tivesse vindo cobrá-lo. Os funcionários temiam-na e baixavam o olhar quando passava. Os concorrentes respeitavam-na e estudavam-na tentando perceber o seu segredo. Os média adoravam-na e dedicavam-lhe capa após capa. Era o rosto do sucesso feminino em Portugal corporativo, um exemplo para jovens que queriam triunfar nos negócios. Aquela noite, Miguel pensava que o 5º andar estaria vazio como sempre àquela hora tardia. Vira o carro de Helena, um Mercedes preto com vidros fumados, sair do parque de estacionamento subterrâneo às 22 horas, como todas as noites. Começara então a limpar os escritórios com a rotina metódica de sempre, deixando para o final a sala de reuniões principal, a das paredes de vidro que davam para o skyline de Lisboa e que de noite se iluminava como um aquário suspenso no céu. Empurrou a porta sem bater, como fazia sempre quando tinha a certeza de que não havia ninguém, e deparou-se com uma cena que mudaria tudo. Helena Rodrigues estava de pé em frente ao grande janelão panorâmico, de costas para a porta. Tirara o casaco do fato cinzento que sempre usava e estava prestes a desabotoar também a blusa de seda quando a porta se abrira. Miguel ficou paralisado no limiar, os papéis do carrinho escorregando-lhe das mãos enluvadas de azul, espalhando-se pelo chão num redemoinho de papel branco. O seu cérebro demorou alguns segundos a processar o que estava a ver, e quando o fez, o seu primeiro instinto foi fugir, fechar aquela porta e fingir que nunca tinha acontecido. Mas então viu algo que o cravou no sítio. As costas de Helena Rodrigues estavam atravessadas por uma série de cicatrizes que formavam uma rede irregular sobre a pele clara.
Algumas eram finas e prateadas, velhas de anos. Outras eram mais grossas, mais escuras, marcas de feridas profundas que tinham demorado tempo a sarar. E no reflexo do vidro da janela, iluminado pelas luzes da cidade, Miguel viu o rosto da mulher mais poderosa que alguma vez conhecera, sulcado de lágrimas silenciosas. Os seus olhos encontraram-se no reflexo. Durante um longo momento, nenhum dos dois se mexeu. Depois, Helena falou com uma voz que não tinha nada que ver com o tom gélido e autoritário que usava no escritório. Perguntou-lhe quase num sussurro quanto tinha visto. Miguel não conseguiu responder. A sua boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Era como se o mundo se tivesse detido naquela sala, suspenso entre duas possibilidades, a fuga ou a verdade. Helena virou-se lentamente, sem se preocupar em cobrir-se. Olhou-o nos olhos com uma intensidade que Miguel nunca experimentara. Não havia raiva no seu olhar, nem a fria autoridade que mostrava a todos. Só havia um cansaço infinito e algo que se parecia com resignação. Disse-lhe que provavelmente ele pensava que tinha descoberto algo importante, algo que podia usar contra ela. Disse-lhe que outros o tinham tentado antes e que nenhum conseguira. Disse-lhe que podia ir-se embora e fingir que não vira nada, ou podia ficar e ouvir uma história que ninguém no mundo conhecia. Miguel deveria ter ido embora. Sabia-o. Cada instinto de sobrevivência gritava-lhe para fechar aquela porta e voltar ao seu carrinho. A sua vida invisível, a segurança do anonimato. Em vez disso, deu um passo em frente e fechou a porta atrás de si. Helena voltou a vestir a blusa lentamente, abotoando-a com gestos metódicos que delatavam anos de prática em ocultar o que havia por baixo. Depois, sentou-se numa das cadeiras da sala de reuniões e fez sinal a Miguel para que se sentasse à sua frente. Pela primeira vez em 5 anos, Miguel encontrou-se sentado como um ser humano naquela sala que limpara centenas de vezes, não como o homem invisível com o carrinho, mas como uma pessoa a quem alguém estava prestes a confiar um segredo. Helena começou a contar a sua história com a voz plana de quem repetiu essas palavras 1000 vezes na cabeça, mas nunca as pronunciou em voz alta. Crescera numa aldeia do Alentejo, filha de um pai violento e uma mãe demasiado fraca para a proteger. As cicatrizes das suas costas eram a lembrança de anos de abusos, de cintos, de cabos elétricos, de qualquer coisa que o seu pai encontrasse à mão quando voltava a casa bêbado. A sua mãe olhava e chorava, mas nunca intervinha. Aos 16 anos, Helena fugira de casa em plena noite, com 20 euros no bolso e um saco com pouca roupa. Viajara para norte, dormindo em estações de comboio, fazendo trabalhos a negro, comendo o que conseguia encontrar. A Lisboa chegara depois de 3 semanas de viagem, faminta, suja, desesperada. Uma freira de um centro de acolhimento salvara-a. Irmã Teresa, uma mulher mais velha com as mãos ásperas e o coração grande, tomara-a sob a sua proteção. Dera-lhe uma cama, comida quente, e, sobretudo, fizera-a perceber que a sua vida podia ser diferente. Foi ela quem a matriculou numa escola noturna, quem lhe pagou os livros com dinheiro de doações, quem acreditou nela quando mais ninguém o fazia. Helena estudara como uma possessa, devorando cada livro que lhe caía nas mãos. Graduara-se com as melhores notas, ganhara uma bolsa para a universidade, licenciara-se em economia no ISEG, enquanto trabalhava de noite como empregada de mesa. Depois o mestrado, depois o primeiro emprego numa multinacional, depois a ascensão imparável até ao topo. Mas as cicatrizes ficaram, não só as das costas, mas as de dentro. O medo de ser descoberta, de ser vista pelo que tinha sido em vez de pelo que se tornara. A convicção de que tinha de ser perfeita, invencível, intocável, porque qualquer fraqueza revelaria ao mundo que, sob a couraça do sucesso, continuava a estar aquela menina aterrorizada que se escondia no armário quando ouvia os passos pesados do pai. Helena
contou a Miguel como construíra a sua carreira sobre o medo. Medo de falhar, medo de voltar atrás, medo de que alguém descobrisse quem era realmente. Tornara-se a rainha de gelo porque o gelo não sente dor, não mostra emoção, não pode ser ferido. Mas aquela noite, disse, algo se quebrara. Recebera uma carta da sua mãe, a primeira em quase 30 anos. A sua mãe pedia-lhe perdão, dizia-lhe que o seu pai morrera há 2 anos, que ela estava doente, que queria vê-la uma última vez antes de morrer. E Helena não sabia o que fazer. Durante 30 anos, construíra uma vida baseada na premissa de que o passado não existia, de que aquela menina alentejana morrera junto com os seus sonhos de infância. E agora, o passado voltara a bater-lhe à porta, pedindo-lhe algo que não sabia se podia dar: o perdão. Quando terminou de falar, na sala de reuniões caíra um silêncio denso como o nevoeiro. Miguel olhou para ela e pela primeira vez não viu a CEO temida por todos, mas uma mulher que carregava sobre os ombros um peso que teria esmagado qualquer um. Miguel não sabia o que dizer. Toda a sua vida fora bom a ouvir, mas as palavras nunca tinham sido o seu forte. Contudo, naquele momento, sentiu que tinha de dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar, mesmo que fosse um pouco, o peso que aquela mulher carregava dentro. Falou-lhe da sua mãe, falou-lhe da licenciatura em economia que nunca usara, do trabalho em consultoria que abandonara, das noites passadas a limpar escritórios, enquanto por dentro morria pouco a pouco. Falou-lhe do medo que o mantinha prisioneiro, da convicção de não merecer nada melhor do que tinha. Pela primeira vez, Miguel falou em voz alta de coisas que nunca dissera a ninguém. E enquanto falava, apercebeu-se de que ele e Helena, apesar das suas vidas aparentemente tão diferentes, eram na realidade incrivelmente parecidos. 2 pessoas presas em jaulas que construíram elas próprias, demasiado assustadas para tentar sair. Helena ouviu-o em silêncio, e quando ele terminou de falar, nos seus olhos havia algo diferente. Já não o cansaço resignado de antes, mas uma centelha de reconhecimento, como se tivesse encontrado uma alma gêmea no lugar mais improvável. Disse-lhe que era estranho. Disse-lhe que passara 30 anos a esconder-se de todos, construindo muros cada vez mais altos. E a única pessoa a quem conseguira mostrar quem era de verdade era um funcionário de limpeza que entrara por engano na sala errada no momento errado. Ou talvez, disse, fosse o momento certo. Aquela noite, na sala de reuniões vazia, iluminada apenas pelas luzes da cidade, 2 pessoas que nunca deveriam ter se encontrado acharam algo que nenhum dos dois estava à procura. Uma conexão humana autêntica, baseada não no poder ou no dinheiro, mas na compreensão mútua da dor. Não aconteceu nada romântico, não houve nenhum beijo, nenhum abraço, nenhuma promessa. Apenas 2 seres humanos que durante umas horas tiraram as máscaras e se mostraram tal como eram realmente. Quando a madrugada começou a clarear o céu de Lisboa, Helena disse a Miguel que tinha de ir embora. Mas antes de o deixar sair pela porta, pediu-lhe que não contasse a ninguém o que vira e ouvira aquela noite. Miguel prometeu-lhe que não o faria, e depois acrescentou algo que o surpreendeu tanto a ele como a ela. Disse-lhe que, na sua opinião, devia ir ver a sua mãe. Disse-lhe que o perdão não era para quem o recebia, mas para quem o dava. Disse-lhe que carregar esse peso, outros 30 anos, a mataria. Talvez não fisicamente, mas sim de todas as formas que importavam. Helena não respondeu, mas nos seus olhos Miguel viu algo que nunca vira antes: a possibilidade. Nos dias seguintes, Miguel voltou à sua rotina como se aquela noite nunca tivesse existido. Picava o ponto, limpava escritórios, esvaziava caixotes do lixo. Mas algo mudara dentro dele. As palavras que dissera a Helena continuavam a ressoar na sua cabeça, como se ao falar-lhe tivesse também falado a si próprio. Uma semana depois daquela noite, encontrou um envelope na sua mesa do vestiário dos funcionários de limpeza. Dentro havia uma nota escrita à mão com uma caligrafia elegante e um endereço. A nota dizia apenas: "Fui,
Tinhas razão. Vem ver-me amanhã às 14 horas. Temos muito que conversar. O endereço era o do gabinete de Helena no 5º andar. Miguel não entendia o que ela podia querer dele. Por um momento, pensou que era uma armadilha, que ela mudara de ideias e queria assegurar o seu silêncio de forma mais definitiva. Mas depois, lembrou-se dos seus olhos aquela noite, da vulnerabilidade que vira sob a couraça. Decidiu confiar. No dia seguinte, às 14 horas em ponto, bateu à porta do gabinete da CEO. Pela primeira vez, entrou naquela sala não como funcionário de limpeza, mas como convidado. Helena estava sentada atrás da sua secretária, mas algo nela era diferente. Já não era a rainha de gelo que todos conheciam. Havia uma suavidade nos seus traços, uma luz nos seus olhos que antes não estava. Contou-lhe que fora ao Alentejo, que encontrara a sua mãe numa cama de hospital reduzida a uma sombra do que fora, que chorara com ela durante horas, gritado, pedido explicações e, ao fim, de alguma forma que ainda não conseguia explicar, perdoara-a. Não por ela, mas por si mesma, para soltar 30 anos de raiva e dor que a tinham consumido por dentro. E depois disse-lhe algo que o deixou sem fôlego. Disse-lhe que aquela noite as suas palavras a tinham salvado, que estava a pensar não ir, queimar aquela carta como queimara qualquer outro vínculo com o passado. Mas as suas palavras fizeram-na perceber que estava a fugir e que nunca deixaria de fugir até que não enfrentasse aquilo de que escapava. Helena disse-lhe que queria saldar a sua dívida, mas não com dinheiro, porque o dinheiro era fácil e não significava nada. Queria dar-lhe algo mais valioso, uma oportunidade. Lera o seu currículo que estava na base de dados dos recursos humanos. Sabia da sua licenciatura em economia, do seu brilhante percurso acadêmico e sabia que estava a desperdiçar o seu talento a limpar chãos de noite. Ofereceu-lhe um posto como assistente no gabinete de planeamento estratégico, com possibilidade de crescer segundo as suas capacidades. Disse-lhe que não seria fácil, que teria de demonstrar o seu valor como qualquer outro, que ninguém saberia da sua conversa. Mas também lhe disse que acreditava nele e que, às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para mudar a sua vida é alguém que acredite nela. Miguel ficou em silêncio durante um longo momento. Depois perguntou: por quê? Por que eu? Por que agora? Por que qualquer coisa de tudo isto que está a acontecer? Helena sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou completamente o seu rosto, e disse-lhe que talvez fosse porque aquela noite, quando ele entrara naquela sala, ela vira algo que não via há muito tempo. Uma pessoa que a olhava não como CEO ou como uma história de sucesso, mas simplesmente como um ser humano que estava a sofrer. Miguel aceitou a oferta. Passaram um ano desde aquela noite na sala de reuniões e Miguel Santos já não era o homem invisível que empurrava um carrinho pelos corredores da Farmatec. Já não era o fantasma que atravessava os escritórios sem que ninguém o visse, a sombra silenciosa que recolhia segredos como outros recolhem selos. Estava sentado no seu gabinete do 3º andar, o da janela que dava para o pátio interior, onde na primavera floresciam as cerejeiras, revendo os relatórios trimestrais que apresentaria ao Conselho de Administração no dia seguinte. Em 12 meses, passara de assistente a analista júnior e os rumores na empresa diziam que em breve o promoveriam a sênior, talvez até antes do fim do ano. Os seus colegas respeitavam-no. Os seus superiores valorizavam-no e pela primeira vez em anos, Miguel sentia-se vivo, presente, visível. Não fora fácil. Tivera de demonstrar o seu valor todos os dias, enfrentar o ceticismo de colegas que se perguntavam como um ex-funcionário de limpeza acabara num gabinete com secretária e computador da empresa. Mas Miguel trabalhara com a mesma determinação com que a sua mãe lutara contra o cancro, sem se render nunca, sem deixar nunca de acreditar que as coisas podiam melhorar. Helena guiara-o de longe,
sem mostrar nunca favoritismos que pudessem comprometer a sua credibilidade ou alimentar os mexericos do escritório. Em público, tratava-o como qualquer outro funcionário, com a mesma distância profissional que mantinha com todos. Mas de vez em quando se cruzavam nos corredores ou nas reuniões plenárias, os seus olhos encontravam-se e havia um sorriso silencioso que dizia mais que 1000 palavras. Um reconhecimento tácito do que tinham partilhado e de quão longe tinham chegado ambos. A própria Pharmatech mudara naquele ano de forma que ninguém imaginara possível. Helena começara a mostrar um lado diferente de si mesma, mais humano, mais acessível, mais próximo dos funcionários que antes a temiam. Estabelecera programas de bem-estar corporativo pioneiros no setor. Abrira um infantário para os filhos dos funcionários com horários flexíveis, adaptados aos turnos dos pais. Criara um fundo solidário para ajudar os trabalhadores com dificuldades econômicas imprevistas. A rainha de gelo estava a derreter-se pouco a pouco perante os olhos de todos e, curiosamente, a empresa prosperava como nunca antes fizera, demonstrando que a humanidade e o sucesso empresarial não eram incompatíveis. Aquela noite de novembro, exatamente um ano depois da noite que mudara tudo, Miguel recebeu uma mensagem no telemóvel. Era de Helena. Pedia-lhe que a encontrasse na sala de reuniões do 5º andar quando todos se tivessem ido embora. Miguel subiu as escadas com o coração a bater com força, perguntando-se o que o esperava. Quando abriu a porta, encontrou a sala iluminada com velas, com um pequeno bolo onde estava escrito: "Há coragem de sermos vulneráveis." Helena estava de pé junto à janela, no mesmo lugar onde a vira um ano antes, mas desta vez não estava a chorar, estava a sorrir. Disse-lhe que queria agradecer-lhe não pelo que fizera pela empresa, mas pelo que fizera por ela, por lhe ter dado a coragem de enfrentar o seu passado, de perdoar a sua mãe antes de ela morrer 2 meses depois daquela visita, de tirar finalmente a máscara que usava há 30 anos. E depois disse-lhe algo que o surpreendeu ainda mais. Disse-lhe que a sua mãe, nos seus últimos dias, lhe pedira que prometesse que usaria a sua posição não só para ganhar dinheiro, mas para ajudar as pessoas. E que aquela noite, quando um funcionário de limpeza entrara por engano na sala errada, ela compreendeu que aquela era a resposta à sua promessa. Miguel olhou para a mulher que tinha à frente e não viu a CEO temida por todos, nem a rainha de gelo, mas simplesmente Helena, uma pessoa que, como ele, aprendera que a verdadeira força não está em esconder as próprias cicatrizes, mas em encontrar a coragem de as mostrar. Juntos, cortaram o bolo e brindaram com 2 taças de espumante, não pelo que tinham conseguido, mas pelo que ainda tinham pela frente. E Miguel compreendeu que, às vezes, os momentos que mudam a nossa vida não chegam quando os procuramos, mas quando deixamos de os procurar. Chegam disfarçados de acidentes, de erros, de portas abertas por engano. O importante é ter a coragem de as atravessar.